Olha, muitos assuntos importantes, a gente vai trazer os principais destaques de Brasília, também há vários destaques ligados à segurança pública. Você, claro, é o nosso convidado especial. O deputado federal Luciano Zucco, o líder, inclusive, da oposição na Câmara dos Deputados, fez uma série de afirmações. Inclusive, a gente vai trazer em detalhes para você que acompanha a programação da Jovem Pan News. Ele disse que o Brasil presencia uma escalada de perseguição política contra os conservadores. Ao comentar a possibilidade de Eduardo Bolsonaro ter o seu passaporte apreendido após ser acusado de crimes contra a soberania, ele disse que as ações contra a oposição são tomadas apenas com base em denúncias, reforçando o cenário de violação de direitos e censura da base governista e do judiciário. Além disso, Zucco afirmou que, em situações semelhantes, figuras políticas aliadas do Planalto nunca foram acusadas de conspiração. Por fim, o parlamentar reafirmou a necessidade de preservar a liberdade de expressão, argumentando que criminalizar deputados por denunciar abusos é incompatível com os princípios democráticos e reflete a intimidação institucional. Bem, deputado Zucco, que é uma figura importante da oposição, líder inclusive da oposição, trazendo as suas manifestações, dizendo que existe uma perseguição contra parlamentares da oposição e estaria, inclusive, num processo de escalada. O Cristiano Beraldo está ao vivo, já conectado com a gente, vai trazer suas impressões. A gente vem observando, cada vez mais integrantes da oposição se manifestando, fazendo os alertas sobre o que acontece no país. E parece que esse episódio que envolve Eduardo Bolsonaro pode ser um ponto de virada, inclusive, nesse tipo de alerta que os conservadores e liberais têm feito, Segundo ele, a escalada está cada vez mais preocupando a classe política no Brasil, sobretudo a oposição. Beraldo, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Caniato. Boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Boa noite aos meus colegas de bancada. Caniato, a gente está vivendo hoje um momento de um desequilíbrio institucional que traz para essa situação do embate político um tempero, um elemento muito importante para que a gente compreenda o que se passa no Brasil. Se a gente olhar lá para trás, quando a gente, em 1964, houve a substituição do então presidente João Goulart, que abandonou a presidência da República pelo primeiro presidente que foi eleito do regime militar, que foi o Marechal Castelo Branco, a gente viu a esquerda que se sentiu ameaçada ali, enfim, num ato de ter ficado enfraquecida, e obviamente os militantes de esquerda, que naquela época eram militantes financiados com dinheiro do Partido Comunista Chinês, dessas organizações comunistas internacionais, eles foram para cima do regime. Obviamente isso foi uma escalada, foi aumentando a tensão e aumentando a violência ao longo do tempo, e fizeram muitas acusações ao governo. Tentaram derrubar o governo, essa é a verdade. Chegaram a matar e a sequestrar, trocaram o embaixador americano sequestrado por presos, criminosos presos que atuavam de forma criminosa em favor dos comunistas, e fizeram tudo o que puderam para derrubar o então governo militar. Veja que o tempo passou, eles então se reuniram numa grande campanha de anistia já, queriam uma anistia para não responderem por acusações que receberam e crimes que cometeram durante o regime militar, e depois disso voltaram e foram integrados à vida política brasileira, depois da redemocratização. Nesse processo todo, a expressão ali, a forma como eles se expressavam, quando era violenta e criminosa, obviamente havia uma repressão por parte da polícia, mas a liberdade de falar o que eles pensavam nunca foi punida, ou nunca foi punida da forma que ela vem sendo punida hoje. É claro que havia censura, haviam os censores do regime militar ali nos jornais e ficavam patrulhando tudo e todos e tal, mas você imaginar
situações que aconteceram no passado do Brasil e a resposta que tiveram, quando a gente olha hoje para o que está acontecendo, a gente tem uma noção exata de que não é normal o que a gente está passando. Foi além daquilo que temos na nossa história recente. E por que se tornou mais grave? Porque houve uma aliança. Primeiro, houve o uso, né, dessa forma de expressão de que se você não concorda comigo, você é meu inimigo. Se você não concorda com o que eu falo, você é um fascista. E aí teve a associação desses conceitos com consequências judiciais. E aí temos a confusão que vivemos hoje, Caniato. Pois é isso. A gente vai trazer as análises sobre vários aspectos que envolvem esses alertas e essas denúncias que vêm sendo feitas por parlamentares da oposição. Chamar aqui o Acácio Miranda. O Acácio participa de vários programas, sempre nos ajudando a destrinchar assuntos importantes da política brasileira. Acácio, seja bem-vindo, ótima noite a você. Em destaque, esses alertas feitos pela oposição sobre o que vem acontecendo no país. Desta vez, o deputado Zucco, né, uma figura importante da oposição, líder, inclusive, da oposição, denunciando o que ele chama de perseguição política contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Enfim, como você avalia esse cenário? É uma tentativa de criminalizar, em parte, talvez, a atividade parlamentar? Caniato, boa noite a você, boa noite ao Beraldo, ao Mota e boa noite especial à nossa audiência. Eu acho que sim, há uma tentativa de criminalizarmos a atividade política como um todo no Brasil. E eu digo por quê. Inegavelmente, nós vivemos uma crise institucional no nosso país. Nós temos, neste momento, inegavelmente, uma sobreposição do poder judiciário em relação aos outros dois poderes, e nós temos também uma certa sobreposição do próprio legislativo em relação ao poder executivo. Então nós temos numa escalada um poder mais forte, um poder médio e um poder mais fraco. E é óbvio que aqueles dois poderes que estão compelidos, que são subjugados pelo outro, eles tentam se defender da forma ou das formas que têm à disposição. E o próprio nome nos diz, parlamento vem do parlar. Os parlamentares têm como principal ferramenta de atuação a sua palavra, a sua oratória e o púlpito das casas do Congresso. Então, os deputados, e a própria Constituição garante isso, não podem ser punidos pelas suas opiniões, palavras e voto. No momento que no Brasil nós temos punições nesse sentido, é óbvio que há uma escalada dessa criminalização da atividade política. E essa escalada, direta ou indiretamente, atenta contra a nossa democracia e atenta contra as nossas instituições. Se há excessos, que eles sejam punidos, mas sejam punidos depois de cometidos e não virtualmente antes do cometimento. E é preciso lembrar à nossa audiência também que o deputado federal Eduardo Bolsonaro possui muitas conexões políticas nos Estados Unidos, né? Até tem amizade, por exemplo, com os filhos de Donald Trump. E foi até os Estados Unidos, levou as suas denúncias, seus alertas, né, sobre abusos que teriam sido cometidos por instituições aqui do Brasil. Chamar o Mota também está com a gente, ao vivo, conectado. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Há vários aspectos para a gente destacar. Colocamos na manchete, inclusive, uma declaração do deputado Zucco, que é o líder da oposição, dizendo que há uma perseguição, um escalonamento, inclusive, da perseguição política, e ele cita o nome de Eduardo Bolsonaro. Agora, curiosamente, essa ofensiva contra Eduardo Bolsonaro acontece após deputados americanos aprovarem uma comissão lá da Câmara dos Representantes, uma medida que poderia barrar a entrada de autoridades estrangeiras que tenham desrespeitado a Constituição norte-americana. Não me parece coincidência. Não é nenhuma coincidência, Caniato.
Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada. Mota, eu vou precisar interromper, a gente está com um problema no seu microfone, viu, no seu áudio. A gente vai refazer o contato, tem um probleminha, a gente não está conseguindo escutar corretamente, então a gente refaz o contato com o Mota e vamos trazer as análises dele acerca desse assunto. Então deixa eu só retomar essa discussão, esse ponto que eu passei para o Mota com o Cristiano Beraldo. O Beraldo está nos Estados Unidos e também acompanha essas movimentações que acontecem de parlamentares aqui do Brasil que levam reivindicações, alertas, denúncias. Parece que há um grupo que começou a olhar para o Brasil de outra forma, um grupo parlamentar, um grupo de congressistas dos Estados Unidos que hoje olha para o Brasil de uma outra forma. E parece que, em parte, toparam investigar isso melhor, né? Inclusive, esse projeto que foi aprovado, que poderia proibir a entrada de autoridades, não só do Brasil, mas também de outros países, mas que tenham atentado contra a Constituição norte-americana. Qual é o tamanho desse movimento aí nos Estados Unidos quando a gente olha para o Congresso norte-americano, hein, Beraldo? Olha, Canhoto, esse é um movimento que vem crescendo. É interessante porque quando começaram as primeiras conversas de um governo que estava tomando posse, que era o governo de Donald Trump, com tantas frentes abertas, tantos assuntos importantes, coisas que foram prometidas na campanha, que obviamente seriam cobradas dele logo no início, eu imaginei que demoraria um pouco mais para que esse assunto envolvendo o Brasil se tornasse mais relevante. Agora, é verdade que há uma mobilização de um grupo de parlamentares norte-americanos. Claro, esse grupo ainda é insuficiente para conquistar resultados concretos ou sanções concretas. É preciso que esse assunto seja mais bem discutido dentro do Congresso, mas eu vejo que este é um tema que vem tendo repercussões nos veículos de imprensa norte-americano, vez por outra algum comentário, algum artigo, alguma coisa na televisão que trata desse assunto. E por que isso? Porque há, sim, interesse norte-americano envolvido. Quando usa-se essa referência de que as decisões brasileiras de sanção a acesso às redes sociais ou obrigação de entregar informações sobre norte-americanos ou residentes dos Estados Unidos para a justiça brasileira, é óbvio que isso tem um impacto, né? Os Estados Unidos têm uma tradição de proteger os seus cidadãos, mas existe o interesse das empresas norte-americanas por trás disso. As grandes empresas de redes sociais, que acabam sendo o alvo dessa mobilização, sobretudo do judiciário brasileiro, essas empresas são empresas norte-americanas. E todas essas decisões têm impactos legais, impactos financeiros para essas empresas. Basta a gente usar o exemplo do X, que ficou fora do ar no Brasil, acho que por 30 dias ou um pouco mais, que perdeu o negócio, perdeu o faturamento, perdeu dinheiro. E o X, ele é do Elon Musk, que não é simplesmente um empresário independente qualquer. Fora o fato de hoje ele fazer parte do governo através do Departamento de Eficiência Governamental, mas ele, com as suas empresas de tecnologia, vem recebendo dinheiro do governo para que ele desenvolva essas tecnologias que são do interesse dos Estados Unidos. Diferente do Brasil, em que o dinheiro público é entregue para o empresário, às vezes, como forma de um empréstimo subsidiado ou algum benefício fiscal, e esse dinheiro fica integralmente para o empresário. Nos Estados Unidos, o governo oferece o dinheiro, mas a tecnologia é para desenvolver o país. É isso que se trata essa ajuda. Então, há interesse do governo norte-americano nos desenvolvimentos e nas empresas de Elon Musk. Como é que se vai permitir que uma pessoa que tem interesses ali do governo americano e as suas empresas comece a sofrer sanções num país como o Brasil? Isso realmente cria uma celeuma que vai precisar ser resolvida a partir de pressões que serão feitas por quem é mais forte nessa relação. E a gente não pode esquecer, Canhoto, nós tivemos o Zelensky, com toda a proteção e o apoio da Europa, do próprio governo americano antes da posse de Donald Trump, ele chegou ali e teve que recuar depois daquela conversa que foi por um caminho errado no Salão Oval da Casa Branca, porque ele sabe que ele é a ponta mais fraca. E por mais que muita gente no Brasil se ache o máximo, sobretudo porque agora o Brasil ganhou o seu primeiro Oscar, o Brasil
é um país de pouquíssima relevância no cenário geopolítico. Aliás, a relevância maior do Brasil se dá no agronegócio, onde o governo brasileiro não cansa de atacar. Pois é, e tem um outro aspecto dessa notícia também, inclusive, manifestação do deputado Zucco. Vou até chamar o Acácio para fazer uma reflexão sobre uma espécie de relativização que a gente acompanha na política, né, Acácio? A depender do lado que você está, do lado do balcão que você está, e na política, se você é situação ou oposição, você pode, inclusive, flexibilizar a sua própria convicção, né? Deputado Zucco lembrou que figuras políticas, quando eram oposição, levaram suas demandas e reivindicações para entidades do exterior. Nem por isso foram acusados de conspirar contra o país. E claro que ele traz isso na discussão porque há um movimento aqui de parlamentares que querem acusar Eduardo Bolsonaro de lesa-pátria, conspirador, de atentar contra a soberania nacional. E aí parece muito oportuno, né, querer distorcer os direitos e as prerrogativas parlamentares e colar nesse parlamentar a pecha de conspirador, né, de que atentou contra a soberania nacional. Enfim, é preciso também olhar para o retrovisor e lembrar de grupos que acabaram defendendo pautas também para entidades do exterior. É o tal do faço o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E é exatamente esse o ponto. Se nós lembrarmos, durante as gestões do ex-presidente Michel Temer, do ex-presidente Jair Bolsonaro, não foram poucas, e até durante a gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, não foram poucas as vezes que a oposição levou a organismos internacionais os seus pleitos. Eles não só judicializaram as discussões políticas, como eles externalizaram e internacionalizaram as discussões políticas. E estes mecanismos todos são mecanismos previstos na legislação. Então é importante nós ressaltarmos isso. E eu acho que é um exemplo muito evidente, que talvez seja o exemplo que mais nos mostre essa seletividade, que é o Instituto da Delação Premiada. Se nós olharmos para as críticas que eram feitas à delação premiada durante a Lava Jato e os elogios e as defesas que são feitas à delação premiada neste momento pelas mesmas pessoas, isso mostra, isso evidencia, isso exemplifica essa seletividade. Quando os parlamentares brasileiros levam esse pleito ao presidente norte-americano, eu confesso a você que não concordo, porque eu acho que isso acaba diminuindo a importância desses parlamentares. Porém, não há nada que impeça isso legalmente. Como eu disse e repito, já foi feito lá atrás, quando a oposição levou o seu pleito a outros líderes internacionais e até a organismos internacionais também. Chamar o Mota, agora sim a gente refez a conexão, parece que o áudio está perfeito, todos nós poderemos compreender as defesas e análises do Mota. Mota, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. Falávamos e refletíamos sobre a ofensiva contra Eduardo Bolsonaro, justamente após aquela comissão da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, né, que é a Câmara dos Deputados deles, aprovar um projeto que ainda vai precisar passar para o plenário, mas um projeto que poderia inviabilizar a ida de autoridades do exterior de vários países, mas que tenham desrespeitado a Constituição norte-americana. E aí eu perguntei a você, não parece que essa seja uma coincidência, né? Não, não é. Há muito tempo foi aberta a temporada de caça aos parlamentares de direita no Brasil. O deputado Zucco tem razão. Veja bem, vamos lembrar, inúmeros políticos, inclusive parlamentares, já mantiveram e mantêm relações íntimas com países como Venezuela, Cuba, Nicarágua, Irã, e tudo bem. Vira e mexe, algum deputado da esquerda pega um avião e vai a Zurique denunciar alguma autoridade brasileira no Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos. Eles são aplaudidos por essas denúncias. Por que, então, dar um tratamento diferente a Eduardo Bolsonaro? A resposta está no sobrenome.
Bolsonaro e também no trabalho excepcional que o deputado Eduardo Bolsonaro tem feito. Ele criou alianças internacionais em torno de ideias, as ideias da liberdade. Essas ideias, no final, vencerão. Pois é, até lembrando, né, ou relembrando alguns episódios, vários grupos parlamentares, viu, Beraldo, levaram pleitos em meio à gestão da pandemia também a organismos internacionais. Teve também um episódio que envolveu o então advogado do presidente Lula, mas quando ele estava detido, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, mas o então advogado Zanin levou a entidades internacionais o caso que envolvia a detenção de Lula naquela época. Também tem um episódio que envolveu hoje a ministra Gleisi Hoffmann, foi fazer vários alertas à rede Al Jazeera. Também tem uma outra situação que envolve Paulo Pimenta em 2019, que buscou apoio a várias entidades europeias na tentativa de libertar Lula quando ele esteve detido. Bom, Beraldo, é aquela relativização que a gente vem acompanhando ao longo dos últimos anos, né? Grupos que hoje estão na base governista defendem pautas que lá atrás criticaram demais, né? Pois é, esse é um histórico, né? Eu falei aqui na minha primeira intervenção sobre atitudes que foram tomadas por eles, esse grupo que até hoje continua, aqui hoje estão no poder, mas que lá atrás tiveram uma atitude oposta àquilo que defendem hoje. Aquilo que hoje os fazem ficar aí todos impressionados e fazendo discursos de paz e amor, foram as atitudes que eles próprios tomaram no passado, agravadas, inclusive, com doses de violência e criminalidade. Então, essa hipocrisia revela também, Caniato, um momento em que a sociedade brasileira, ou parte dela, ela não vem se preparando, ela não vem aprimorando o seu filtro. E isso também decorre dessa precarização da educação brasileira, porque as pessoas parecem incapazes de enxergar o óbvio, enxergar contradições óbvias, se perguntarem, será que faz sentido isso que está sendo dito a mim? Será que toda essa indignação vindo dessa pessoa que lá atrás pregava uma atitude oposta a isso, será que isso faz sentido? Não é? Mas hoje parece que as pessoas estão anestesiadas num país que produz as novas gerações mais ignorantes do que as gerações anteriores. O QI brasileiro é decrescente, é uma coisa assim absurda, mas é a realidade do Brasil. Enfim, então a gente vê que isso tudo é utilizado para sustentar, né, essa falta de coerência. E como existe o exercício do poder neste aspecto de uma forma bastante intensa, e hoje os que estão no lado da direita não têm espaço realmente para se defender da forma que deveria, né, ser reservado a qualquer pessoa que recebe acusações, então a gente vê esse desequilíbrio de uma forma muito evidente e que, claro, terá consequências. Eu insisto, Caniato, isso que o Brasil está vivendo não vai se encerrar, não vai ficar por isso mesmo depois das eleições do ano que vem. Essas peças elas vão se modificar, o equilíbrio de forças vai mudar e aí a gente vai ficar por quanto tempo nessa queda de braço para ver quem é o mais forte. Não é isso que vai fazer o Brasil progredir, não é isso que vai fazer o Brasil prosperar, mas infelizmente parece que teremos que passar por isso para finalmente nos livrarmos dessas amarras que significam um retrocesso, que significam um atraso do Brasil para que a gente finalmente em algum momento possa avançar. Pois é, e todos esses episódios estão ligados, conectados também às eleições ao pleito eleitoral de 2026, né?